O que está faltando aqui? Você vai entrar? Entrei. Se virar, ele muda aqui. Normalmente começa a rodar ali, aqui não está rodando. Aqui. Aí entra o Daniel. Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Que Deus nos abençoe. Duas irmãs aqui, Daniela e Vanessa. Boa noite, duas filhas. Boa noite, filhote. Boa noite. Tá bem de imagem, de sonoridade? Mauro. Boa noite, Mauro. Tudo bem contigo? Boa noite, Silvana. Que Deus te abençoe. Proteja e cure seu joelho. Nós vamos entrar em oração, agradecidos a Jesus por mais essa oportunidade, agradecidos a Deus pela vida que nos oferece a cada segundo. Que Jesus nos envolva em seus braços acolhedores, seguros, fortes, que nos amparem e nos indique os caminhos do aprendizado, do trabalho, os caminhos do estudo, do conhecimento de nós mesmos. Que amigos espirituais que nos acompanham nesta jornada, que estejam conosco, amparando todo esse grupo de aprendizado. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa-nos, Pai, as nossas dívidas, em medidas iguais a que perdoamos as dívidas do próximo. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória por todo sempre. Assim, Jesus, aqui, no Núcleo de Estudos Caibo Arexuto, nós damos por aberto o nosso aprendizado dessa noite. Que assim seja. Boa noite, Geni. Vamos começar o nosso aprendizado, então? Hoje nós vamos falar sobre Espiritismo cristão é a bandeira kardeciana. Boa noite, Benedita Aparecida. E por que o Espiritismo cristão é a bandeira do Kardec, né? E é, por consequência, a nossa bandeira. Raciocinemos um pouco. Jesus, quando aqui esteve, Miguel Mendes, boa noite, ele nos ofereceu
para saciar a nossa alma algumas fatias de luz, e naquele momento mal entendida por nós. E ao longo desses 2 milênios, pouco mais de 2 milênios, estamos nós ainda pesquisando, estudando, boa noite, Edna, para entender os ensinos do Cristo. E como asseverou João, se nós tivéssemos capacidade para escrever sobre tudo que Jesus ensinou, o planeta Terra não daria conta de guardar todos os livros, dada a importância da sua luz, né? Eu já comentei aqui, Miriam Antonieta, boa noite, tudo bem contigo? Eu já comentei aqui, Ana Regina, boa noite, eu já comentei aqui uma informação que o Haroldo Dias trouxe, que o planeta Terra tem mais de 5 bilhões de anos. O que quer dizer que Jesus também tem mais de 5 bilhões de anos. Né? Algumas informações na literatura espírita nos levam a 2.500 anos que Jesus esteve aqui antes do 2000, ensinando coisas, marcando a sua presença, né? Trazendo para nós conhecimentos. E agora, quando ele esteve aqui com os 12 apóstolos, com Maria Santíssima, com Maria Madalena, que ainda hoje ainda sofre os efeitos do preconceito, né? Boa noite, Gilberto. Entre outros, né? E ele nos serviu, essa é a palavra mais correta, fatias de luz, para que pudéssemos entender essa bandeira kardeciana. Quais fatias são essas? Que nos alimenta, que nos fortalece e que nos leva a um estado de evolução constante. A primeira eu não vou colocar uma questão assim de primeira essa, primeira aquela, né? Aqui na ordem que eu coloquei aqui, nós temos a reencarnação, as moradas na casa do Pai e a mediunidade. São algumas das fatias mais importantes, mais densas que nós temos recebidos na mão do Cristo, né? E a reencarnação, enquanto fatia de luz, ela nos possibilita a evolução. Ela nos possibilita o aprendizado. Ela nos possibilita disciplinarmos as nossas forças, os nossos talentos. Calu, boa noite. E aprendemos, né? Com as moradas na casa do Pai, a humildade. Nossa, Ademar, que coisa estranha. Sim, porque aqui, por exemplo, no nosso sistema solar, nós temos 9 planetas. Todos têm vidas igual a nossa? Não. A nossa vida aqui, de espíritos encarnados, é a mais bonita, é a mais rica? Não, não é. Né? Mas o que nos mostra isso? Que nas nossas andanças, de acordo com a nossa evolução, nós estaremos neste ou naquele planeta. Obviamente, desenvolvendo a humildade. Obviamente, não é essa humildade de querer ser o último, de querer ser menor. Não. O Cristo era humilde e, no entanto, era o maior. E, no entanto, é o maior. Então, observemos que a humildade não é uma medida de tamanho, não é uma medida de densidade, é uma medida moral. Então, podemos nós estar vivendo em condições, como é que eu digo assim, de fragilidade existencial, né?
como podemos estar vivendo na abastança. Mas enquanto alma que já entendeu um pouco que Jesus nos oferece, boa noite, Gilberto, o que acontece? Nós vamos compreendendo, vamos desenvolvendo essa ideia de humildade, né, de uma maneira mais lógica. Porque, como eu já disse, não é o ser o melhor, mas como o próprio Cristo ensinou, ser aquele que serve, né? E o Kardec, né, enquanto professor de pedagogia, enquanto mestre, o que é que ele faz? Ele reúne todos os ensinamentos dispersos no mundo, os ensinamentos que levam o espírito à evolução, né? E estrutura a doutrina dos espíritos. E deixa para nós, né, essa bandeira, a bandeira da evolução, a bandeira da luz, a bandeira do amor ao próximo. Porque nós precisamos estudar o Evangelho para amar ao próximo da melhor maneira. Não é pelas conveniências humanas, não é pelas convenções humanas. Valdemária, boa noite, tudo bem contigo? Mas é o amor universal, o amor universal que Jesus ensinou. Ele esteve com quem aqui nesse mundão nosso aqui? Senão com pobres e estropiados, senão com aqueles de menor poder aquisitivo, senão com aqueles que tinham pouco conhecimento sobre a vida. Por que Jesus fez isso? Porque ele já sabia que a elite já estava por si mesmo corrompida. Nós sabemos hoje que Jesus era para reencarnar em Roma. Mas observemos a vida dos romanos durante a estadia de Jesus aqui. Era só corrupção. Obviamente, não teria condições de se implantar o cristianismo em Roma. Haja vista a perseguição que fizeram com os cristãos, né? Tudo bem, Valdemar, não tem atraso. A gente chega no exercício da vontade, no exercício da busca, no exercício de atender às próprias necessidades, sempre chegamos no momento certo. E, aliás, nós temos apenas 13 minutos que nós começamos aqui, né? Alcione Monteiro, boa noite. Então, a elite na Judéia já estava corrompida. Aí o Cristo foi mostrar para nós o valor da amizade, do amor ao próximo, entre os de menor recursos, né? E o Kardec, percebendo isso, né, ele faz o desenvolvimento dessa envergadura doutrinária, tirando toda a fantasia, todas as ilusões, todas as crendices que havia então, para que a doutrina dos espíritos fosse um diamante espiritual a ser conquistados por nós, né? Então vejamos aqui, o Espiritismo assevera o nosso irmão Miranda, né? Preenche todas as lacunas do conhecimento humano, apresentando oportunas propostas de renovação e de esclarecimento libertador. Aí voltamos a Jesus. Conheça a verdade e a verdade vos libertará. A verdade vai nos libertar de quê? Da nossa ignorância? É a resposta mais imediata. Mas das nossas sombras,
como se diz, da nossa deseducação espiritual, do nosso desamor. Porque o Evangelho nos ensina o seguinte: ama teu inimigo enquanto estás a caminho com ele. E é difícil amar esse inimigo, né? Nós temos uma saída pela tangente, né? Para que não haja complicações. Amar o inimigo não quer dizer conviver com o inimigo. Apenas então somente respeitá-lo, não querer reagir na mesma moeda, como se diz, né? Já é um amor de observação, né? Então, o espiritismo cristão, né? Porque há ainda muitos ataques mesmo contra o espiritismo, porque acham que o espiritismo é do demônio. Criaram uma figura do demônio que nunca existiu, né? Primeiro Lúcifer, e Lúcifer quer dizer luz, né? Não quer dizer diabo, não quer dizer demônio, nada. Aliás, demônio foi tirado como é que diz? Da relação de Sócrates com seus protetores espirituais, e o principal ele chamava de daimon. Aí se transformou ao longo do tempo na palavra demônio, querendo caracterizar que o Sócrates não batia bem dos cerebelos, né? Mas um homem que fez tudo o que ele fez, com certeza tinha um cérebro bem estruturado, né? E para nós nos conscientizarmos de que todo conhecimento, olha, o Espiritismo preenche todas as lacunas do conhecimento. De onde ele nasce? Ele nasce das mãos do Cristo. Quando Cristo oferece para nós a reencarnação, quando ele diz lá para Nicodemos, olha, ninguém que não nascer de novo vai ver os céus, vai ver o reino dos céus. Então está aí a reencarnação. O primeiro exemplo de reencarnação, que o Nicodemos, naquele momento, não conseguiu entender. Na casa do Pai há muitas moradas, mostrando que, de acordo com a evolução que nós alcançamos, nós podemos viver em mundos melhores do que esse. Se nós observarmos o momento que nós estamos vivendo, é um momento de transição, mas a expectativa da humanidade ainda traz muito sofrimento. A expectativa do que vai acontecer. Em que ponto eu estarei quando todas as forças se reunirem para essa mudança? Como eu estarei? Né? Então, há ainda alguns medos, né? Nós observamos, por exemplo, Monteiro Lobato mostra em sua obra que quando estava para chegar o ano 1000 da era cristã, o povo e adivinhos e intelectuais previam o fim do mundo. Quando nós chegamos agora, né, para encostar no século XXI, encerrar o século XX, quantas coisas nós vimos, né, que a respeito do fim do mundo. Diziam até que no ano 2012 fizeram cálculos dos maias, coisas desse tipo. Isso mostra, na verdade, um medo que, de repente, Deus estale o dedo e acabe com o planeta Terra. Mas, como ensina o Evangelho, o Pai não quer aniquilar a nossa raça. Ele quer apenas que a gente aprenda a amar. Se ele não quer aniquilar a raça humana, então não vai acontecer nenhuma catástrofe que nos leve a uma transição bruta. Acaba esse mundo, vira do avesso e das ruínas surge um novo povo, como diz
um samba do João Nogueira, né? Não, sabe? Olhemos para o que nós temos nas nossas mãos. Nós temos a fatia de luz da reencarnação, a fatia de luz das moradas do Pai. O que temos que fazer? Batalhar, estudar, aprender como se diz, a controlar nossos impulsos, aprender a controlar nossos sentimentos, a fazê-los evoluir, tirar os nossos sentimentos da esfera de materialidade comum, a fim de que consigamos compreender a doutrina dos Espíritos. O Kardec diz: o Espiritismo não é uma religião. Não é uma religião dessas que nós conhecemos, com corpo sacerdotal, né? Com toda a hierarquia que nós vemos nas religiões irmãs. E a grandeza dessa bandeira, que é o Espiritismo, é que permite que cada um de nós, a despeito de termos ou não termos faculdades, a despeito de termos ou não termos recursos monetários, adentrarmos a casa espíritas, aprendermos o Espiritismo e trabalharmos dentro daquela casa. Não, Valdemar, não é a última reencarnação, não. A menos que todos nós tivéssemos evoluído, né? Mas não é o caso, né? Não é a última reencarnação. Muitos espíritos ainda estão, talvez, até na primeira ainda, né? Quer dizer, o que seria dele se fosse a última essa? Ele ia ter que voltar para o mundo primitivo e começar tudo de novo, né? Mas não é não, sabe? Então, o que nós temos que enxergar quando estamos estudando o Espiritismo? Que essa bandeira kardeciana, nós podemos traduzi-la como bandeira da liberdade espiritual. Bandeira das reformas interiores. Bandeira da revolução moral. Porque o Evangelho é um código de moralidade. O Livro dos Espíritos nos leva a conhecer o trânsito entre a vida humana e a vida espiritual. E todas as consequências que disso traz, né? Então, a Gênese é a ciência da alma. Porque ali a gente vê como é que se estrutura o perispírito, como é que ele funciona, quais são as suas qualidades, quais são, como se diz, quais são os recursos que o perispírito tem e que nos favorece no trabalho da evolução, né? Então, é importante que a gente veja no Espiritismo um aprendizado de evolução e não uma religião, né? Infelizmente, como tem sido, ainda paira sobre o movimento espírita uma ideia de religião e não a ideia de religiosidade. Nós vamos aprender o Espiritismo para entender como conviver com o próximo sem cobranças, sem desamor, sem ódio, né? Então, é importante, sim, Valdemar, é importantíssimo saber sobre o perispírito, né? Qual o livro que eu recomendo? Tem o Livro dos Médiuns, o Livro dos Espíritos, né? Caibo Arichútil tem livros. Eu vou, você me pegou agora de surpresa, eu vou fazer uma relação desses livros e vou passar para o Mauro, e o Mauro vai colocar no grupo, tá bom? Para que a gente possa
para que todos possam ter acesso. Se eu não me falha a memória, no curso que nós fizemos sobre perispírito, nós citamos algumas obras ali, né? Então, vejamos aqui. Se o Espiritismo, conforme foi anunciado, enquanto consolador prometido, né, tem que determinar a transformação da humanidade. Claro é que este efeito ele só poderá produzir melhorando as massas, o que se verificará geralmente pouco a pouco, em consequência do aperfeiçoamento dos indivíduos, né? Então, observamos que é todo um processo. Eu não me lembro agora exatamente, mas eu acho que ainda nós não temos 3 milhões de espíritas no mundo, né? O que nos mostra que a influência do espiritismo e a influência dos espíritas ainda é força que vem crescendo, né? Então, o que acontece? Nós estamos no processo de crescimento. Acreditando, é como assim, nós saímos da infância, estamos querendo sair da adolescência e partir para a maturidade espiritual. É como na vida humana. Quando a gente sai da infância e vai pelos caminhos da adolescência, nós criamos uma série de conflitos, aceitamos uma série de conflitos, mas depois a maturidade nos mostra o que nós temos que fazer. Estudar, se desenvolver, criar famílias. No Espiritismo é a mesma coisa. Nós vamos criar laços espirituais. Nós vamos fazer desenvolvimento moral. E como se faz isso? A reencarnação. A reencarnação, que a gente repete na maioria das vezes no mesmo grupo espiritual, leva o grupo espiritual a um estado evolutivo. Se no começo éramos... Boa noite, Edna. Tudo bem contigo, prima? Se no começo, enquanto espíritos primitivos, nós vivíamos as turras, as brigas, aos ódios, aos crimes, naquele período, antes daquele período que Jesus esteve aqui, porque ele marcou o divisor de água entre o mundo primitivo e um mundo de como é que chama? De prova e expiação, né? Que bom, Miguel. Esse livro realmente é excelente. Boa Nova, do Humberto de Campos. Aliás, Humberto de Campos é uma criatura de uma visão literária, espiritual muito, muito, muito forte, né? Então, a criatura está lá no mundo primitivo. Quantos de nós viemos nesse processo, nesses 2000 anos, crescendo, evoluindo, e estamos aqui ainda? Então, o processo de evolução está aí. Nós estamos fazendo. O Espiritismo nos leva a tomar consciência de que nós estamos fazendo a nossa evolução. A demora, os desarranjos, os desencontros, até os desafetos, talvez até alguns ódios, já não deve mais influenciar a nossa estrutura emocional, moral, sentimental. Porque nós já sabemos que temos um caminho evolutivo. Aquilo que a gente tem conversado várias vezes aí. Pare de sonhar de ir para o nosso lar. Porque você está no umbral. Cresça, estude, aplique, se envolva com trabalhos humanitários. E aí você vai chegar no mundo espiritual. Se não como um Divaldo que acabou de desencarnar, se não como um Chico Xavier e tantos outros, mas vai chegar lá melhor do que quando chegou aqui. Já com mais maturidade, já com mais conhecimento, já com mais liberdade
de saber como amar. Porque aqui nós amamos cobrando. Às vezes nós só cobramos e não amamos. Então, nós vamos melhorando. E tendo o Espiritismo cristão como bandeira, né, que o Kardec desenvolveu para nós, o que acontece? Nós vamos abrir os olhos a um horizonte mais profundo, mais amplo, de alcance, como se diz, de muito maior alcance, permitindo que, por exemplo, em agosto nós vamos falar sobre o luto, né? Permitindo que a gente não apanhe, não se desespera, não sofra muito com essa questão da morte. Todos nós sabemos. Quando alguém está para desencarnar, ou que desencarna, que não é da nossa... isso é da natureza. Todos nós sabemos o nosso caminho. Mas quando chega a hora de alguém que a gente ama, pronto. Aí vem acompanhado, vem atrelado com um sofrimento danado. Porque isso é o quê? Isso é apego. É apego e falta de visão de imortalidade. A mamãe desencarnou, a minha, no caso, em 2004. Graças a Deus, a gente tem algumas notícias, saúde tal, o que está fazendo, né? Mas a separação é inevitável. O que eu tenho que fazer? Lutar para amanhã, quando eu desencarnar, eu possa encontrá-la. E não só encontrá-la, conviver, descobrir os laços, descobrir por que foi assim, por que foi assado. Entender principalmente o seguinte, que nós hoje estamos criando os novos romances espíritas do futuro. Que personagem nós estaremos desenvolvendo? Aquele que sofre, aquele que erra, aquele que mata, aquele que estupra, ou aquele que está em busca de um caminho melhor, né? Então, o Espiritismo vai nos transformar, desde que nós deixemos. Nós sabemos, né? A resignação. Todos nós temos que ser resignados. Ter resignação não quer dizer aceitação inútil. Tem que ser assim, foi Deus que determinou. Assim não. Nós temos que estar preparados para aquilo que nós não podemos mudar. Agora, aquilo que nós podemos mudar, vamos lutar. Entende? Eu não sei se eu já disse para vocês aqui, mas eu vou fazer vocês rirem um pouco aqui. Quando eu tinha por volta de 19 anos, estava no Senai ainda, trabalhava numa empresa e na parte de montagem tinha só meninas. Ou melhor, a maioria eram meninas. E obviamente, né, a gente fazia amizade, essas coisas todas aí. E um dia uma dessas moças estava tomando um comprimido e eu perguntei para ela, o que você está tomando aí? E ela falou para mim que estava tomando psicotrópico. Eu não sabia o que era psicotrópico. E falei, tá bom, se você quer isso aí, pode tomar, sem problemas. Foi a resposta inútil, a mais desavisada que eu poderia dar a ela naquele momento. Depois eu descobri que ela estava tomando ácido acetil salicílico, o nosso famoso AAS. Para ver o nível, né, de ignorância, de ingenuidade que eu estava naquele momento. E nós estávamos finalizando o século XIX, entrando para o século XX. Então, pega uma criatura que está lá,
que estacionou há 2000 anos atrás. O que ele sabe? O que ele avançou? Entende? Nós vemos nos romances espíritas a teimosia das criaturas, que não querem avançar, não querem melhorar. Porque para melhorar, você tem que mudar a si mesmo. Né? Observa aqui, olha. A transformação da humanidade só pode ser produzida quando melhora as massas humanas. E como melhora as massas humanas? Indivíduo a indivíduo. Então, porque a religião é fantástica, é generosa, é grandiosa nesse sentido, que ela agrega as massas, ela reúne. Mas, em reunindo, ela tem que mostrar essas fatias que Jesus deu. A reencarnação, as moradas na casa do Pai, a mediunidade, sabe? A ida e vinda do Espírito nos caminhos da reencarnação, a imortalidade. Mas, infelizmente, só com o Espiritismo que isso começou a acontecer de maneira mais lógica, mais sensata, mais inteligente. Então, o Espiritismo cristão tem que ser também a nossa bandeira. Hoje, nós somos espíritas, estamos espíritas, né? Como diria alguém, e responsabilidades pairam sobre nós, sobre o nosso pensamento, sobre as nossas atitudes, sobre a nossa conduta, sobre o nosso modo de ser. Se eu sou espírita, eu não tenho que ter mais apego. Quando eu desencarnar, eu vou deixar minha casa aqui, a minha família, eu vou deixar meu carro. Jesus, vai precisar de carro? Vai precisar de casa? Não vai. Outro dia estava no ponto do ônibus, e um amigo nosso aqui que desencarnou há pouco tempo, né? Até um serralheiro. E eu ainda comentei com a minha esposa, engraçado, o Toninho desencarnou, desapareceu tudo. O trabalho que ele fazia, a casa que tinha, o carro que tinha. Sabe, é como apagar. Mas não apaga a vida da pessoa, apaga aquilo que ela tinha. Que nós sabemos que aqui não temos nada, sequer o nosso corpo. Né? Mas o que temos aqui é o que nós aprendemos. Então, entrou na casa espírita, tenha ido lá por curiosidade ou por problemas de influência espiritual, às vezes até uma influenciação tão drástica que parece o início de uma obsessão, vá, observe, aprenda e revoluciona, muda, entende? Porque, como diz o próprio Kardec, a melhor maneira de combater os maus espíritos é fazer amizade com os bons espíritos. Os maus espíritos vão conviver onde estão os bons? Não. Os espíritos ignorantes vão conviver onde estão os espíritos instruídos? Não. Então, como diz o próprio Kardec, os iguais se reúnem. Agora, precisamos nós estar, como é que diz, deixar de se reunir na dor e no sofrimento. Deixar de se reunir com a ignorância. Pensar que, por exemplo, no livro Memórias de um Suicida, quando aquelas 4 criaturas, entre eles o Camilo e o Castelo Branco, né, começam a mostrar, depois de internados, de tratados, eles começam a mostrar interesse pelo conhecimento. Alguns
ainda teimosos, querem isso, querem aquilo, né? Começam a aparecer, por exemplo, você, no mundo espiritual, não tem escola de primeiro grau. Olha, presta atenção, não tem jardim da infância. No meu tempo era jardim da infância, hoje é creche, hoje é EMEI, né? Não tem primeiro, segundo grau, é tudo faculdade. O espírito é imortal, o espírito é eterno. Porque às vezes a criatura está aqui, escondida por detrás de alguns impedimentos. Às vezes até impedimentos mentais, ou impedimentos de raciocínio, de inteligência. Mas quando desencana, a libertação da carne abre, clareia, e aí aos poucos a criatura vai se descobrindo. Divaldo mesmo comentou uma vez que a mãe dele, aqui na Terra, era extremamente ignorante, do ponto de vista da cultura, mas uma criatura boa, né? Um ano depois de desencarnada, ela já ganhou condições de conversar com Joana de Ângeles e pedir que Joana interferisse para que o filho querido dela, o Di, pudesse divulgar o Espiritismo no mundo. A partir daí é que ele começa a fazer o trabalho de divulgação do Espiritismo na Europa, na África, em todos os países, todos os continentes. Então, como é que ela vai fazer isso? É preciso ter conhecimento como conversar com um espírito ao nível de Joana de Ângeles. O Kardec demonstra, no desenvolvimento da mediunidade no livro dos médiuns, que é preciso saber conversar com os espíritos. Se nós pega um livro de Joana de Ângeles e observa que até um monte de palavras que nós escrevemos para exprimir um pensamento, ela elimina quase que um monte. Ela, como é que eu digo para vocês? Ela foca o que é importante. Eu tenho que aprender a caminhar na chuva, na tempestade. E ela diz simplesmente: é preciso aprender a caminhar diante dos obstáculos, das adversidades. Né? Então, essa bandeira, o Espiritismo, é o que vai nos transformar. Agora, Manuel Filomeno de Miranda nos diz aqui, de que serve, aliás, o que importa crer na existência dos espíritos, se essa crença não faz com que aquele se torne melhor, mais benigno e indulgente para com os seus semelhantes, mais humilde e paciente na adversidade. Aqui a gente diz assim, quer conhecer uma pessoa, dá-lhe o poder, né? Mas, na verdade, essa não é a expressão correta. Quer conhecer uma pessoa, olhe, conviva com ela quando ela está sendo chicoteada pela dor, pelo sofrimento. Se ela tiver educação, se ela tiver fineza espiritual, ela vai suportar aquilo com dignidade. Né? Vanessa, eu inverti tudo aqui agora. Falei 2 vezes. Com dignidade. Se ela não tiver, ela vai reclamar de tudo. Ela pode se tornar até agressiva porque não aceita a dor. Tem pessoas, até do nosso laço familiar, que não aceita a velhice, por exemplo. Caramba, como é que você não vai aceitar algo que é natural? Que todos vão passar por isso. Isso é vaidade extrema. Né? Então, o Espiritismo vai te libertar dessas coisas. Nós vamos aprender a nos enxergar, a nos sentir como espírito. E não mais como o corpo, não somos nós.
nós somos alma, né? Então vejamos aqui. Apenas então somente acreditar na existência do espírito é muito pouco. É preciso entender o seguinte: de que serve ao avarento ser espírita? Se continua avarento. Ao orgulhoso se conserva cheio de si. Ao invejoso se permanece dominado pela inveja. Então não adianta ser espírita. Vai ser espírita de gabinete, de sofá, né? Senta no sofá, pega um potinho de pipoca e lê, mas não muda. Às vezes nem mesmo debaixo de dores profundas e escaldantes, a criatura não muda. Então, é preciso entender isso. De acreditar nos espíritos apenas então somente, a humanidade continuaria estacionada. É preciso entender por que tem espírito evoluído. Por que tem espírito que é muito bondoso. Por que tem espírito que luta para ajudar o próximo. Essas faculdades, esses recursos é que nós temos que buscar para poder aprender a valorizar o estudo da doutrina espírita, ser coerente com aquilo que nós estamos aprendendo, né? Senão vamos ficar com aquela moça, né, de janelas sujas, que olhava pela janela e via a roupa da vizinha, falando, nossa, a vizinha não sabe nem lavar a roupa. E ficou observando aquilo por um tempo, falando para o marido, até que um dia abriu a janela e observou que era a janela que estava suja, o vitrô que estava sujo. Então, quantos de nós estamos com as janelas, os vitrais dos nossos olhos sujos, enxergando os defeitos dos outros, enxergando a maldade do outro? Ninguém é definitivamente mal, ninguém nasce mal. Ainda outro dia, e nós podemos falar assim, o Mandela disse, nenhuma criança nasce com desamor no coração, nasce com preconceito. Ela aprende, é ensinado a ela a ter preconceito. Então, observa, por exemplo, né? Um negro casa com uma loira. Aí a criança nasce loirinha. Essa criança tem o mesmo amor pela mãe, tem pelo pai. A criança não está enxergando cor. Ela está enxergando, sentindo o sentimento dos pais. E o Espiritismo nos mostra isso, né? Então, precisamos ir além de apenas então somente acreditar nos espíritos. Né? Olha bem aqui o que coloca Manuel Filomeno. A bandeira que desfraudamos, palavras do Kardec, bem alto é a do Espiritismo. Nós estamos erguendo, puxando a corda que eleva essa bandeira no mastro da nossa vida, da nossa reencarnação. Então, a bandeira que desfraudamos bem alto é a do Espiritismo cristão e humanitário, porque foi isso que Jesus ensinou. Amar ao próximo como a si mesmo, em torno da qual já temos a ventura de ver em todas as partes do globo congregados tantos homens, por compreenderem que aí está a âncora da salvação, a salvaguarda da ordem pública, o sinal de uma nova era. O Kardec, falando em Considerações Espíritas, página 10 e 12, já sobre a nova era da humanidade.
E essa nova era exige exatamente essas coisas aqui, olha. Compreender que a âncora da salvação não é ficar pensando, sentindo, rezando e pedindo que Jesus venha de novo, mas é fazer brotar o Jesus que existe em si. Vanderlei tem uma música que ele diz assim: você é seu Jesus. Então resolva as suas preces, resolva o seu coração, resolva as suas atitudes, porque nós temos essa capacidade de julgar o próximo, temos que ter a capacidade de julgar a nós mesmos, né? Então, uma responsabilidade maior para todos nós. Descobrir essa âncora da salvação, da salvaguarda, ô Jesus, salvaguarda pública, da ordem pública, o sinal de uma nova era, tais, porém, não são os desígnios de Deus para o providencial, para o objetivo providencial, portanto. É que devem entender todas as sociedades espíritas sérias, grupando todos que se achem animados dos mesmos sentimentos. Então haverá união entre elas, simpatia, fraternidade, em vez de vão e pueril antagonismo, nascido do amor próprio, mais de palavras do que de fato. Então, essas sociedades serão fortes e poderosas porque assentarão num alicerce inabalável, o bem para todos. Então serão respeitadas e imporão, por suas vidas próprias, por sua ação na sociedade, imporão silêncio à zombaria tola, porque nessa época aqui, ainda, se hoje tem alguma crítica, alguma zombaria com relação ao espiritismo, naquela época era muito mais. E zombaria tola, porque as casas espíritas vão falar em nome da moral evangélica. Não apenas então somente como se traduziu, eu vou no centro espírita para falar com os espíritos. Isso é muito pouco. Eu tenho que ir no centro espírita e enxergá-la enquanto escola. A escola em que eu me matriculei para a minha evolução espiritual, né? Então, veja bem, o Kardec convida todas as sociedades espíritas a colaborar nessa grande obra, a obra de transformação da humanidade. Não é o Consolador prometido? Então, nessa pandemia, nós vimos e ouvimos e até participamos em alguns momentos do medo que se instalou na humanidade, o medo de desencarnar. E é tão natural, né? Então, veja bem aqui, o mal da nossa sociedade. Pitágoras já dizia que a Terra é a morada da opinião. Por toda parte nós encontramos os que opinam. Tanto que nós temos hoje especialistas políticos na televisão falando isso, falando aquilo outro. Acontece um fato, né? Nossa Senhora, todo mundo discute aquilo, às vezes semanas. Mas ele, Sócrates, ouvia a música das esferas, dos mundos rolando no infinito, e sabia que as opiniões humanas são libélulas efêmeras que hoje voam ao nosso redor e amanhã já não existem mais. Amante da sabedoria, Pitágoras buscava a certeza. Todos nós somos mais ou menos pitagóricos, e não é só aquela musiquinha lá não, né? Ouvimos o zumbido permanente das opiniões humanas, sem perceber nem de leve a música celeste. Mas procuramos firmar pelo menos um pé no estribo da razão, para montarmos
em Pégaso o cavalo alado, né? Porque a opinião humana, qual é o valor que ela tem para a eternidade? Nós já comentamos aqui que Emmanuel disse, né, o Chico, nossa, Chico, eu vou lá em X mundo, no mundo celeste, e volto de lá pequenininho. E nós sabemos o conhecimento que Emmanuel teve. E o Chico falou, como assim, mano? Você é um espírito tão evoluído? É que lá o Evangelho está há 5 milhões, há 20 milhões de anos à nossa frente. Imaginarmos essa grandeza de luz evangélica ainda é difícil para nós, né? Mas é a bandeira que nós temos que levantar. A bandeira do aprendizado existencial que nos leva à evolução, né? E perceber, como Pitágoras, que a Terra é apenas uma morada de opinião. Que as certezas, o conhecimento mais profundo, depende de cada um de nós. Para podermos alcançar essa bandeira e erguemos a bandeira do Espiritismo, sabe, no frontispício das nossas necessidades evolutivas. Então, toda vez que despertarmos, olhamos que essa bandeira vai subindo, vai subindo se nós fizermos a nossa parte, que é do aprendizado, que é das mudanças, né? Observar que aquele que te agride, como dizia o Chico, é apenas um doente. E ele precisa, né, do remédio, o remédio do amor ao próximo. Boa noite, Lia. Tudo bem contigo? Que Deus te abençoe sempre. Eu que tenho que agradecer a presença de vocês aqui, né? Então, nós vamos ficar por aqui. Cada um de nós vai pensar na sua bandeira, né? Fazer essa bandeira iluminar o seu destino, a nossa vida, os nossos, independente se os nossos vão perceber ou não essa luz. Porque às vezes a gente perde muito tempo querendo arrastar esse ou aquele, né? Como diz uma canção que eu aprendi esses tempos aqui, vamos embora que a jornada é muito longa e não há mais tempo para chorar por mais ninguém. Porque a evolução é responsabilidade de cada um. Que Deus nos abençoe, que abençoe cada um de vocês, as suas famílias, né? No tempo e no espaço. E se Deus quiser, essa semana que vem, se Deus quiser, não, Ele vai querer, basta a gente trabalhar, né? Quinta-feira que vem e sexta-feira que vem, nós estaremos novamente aqui, tá bom? Que Deus abençoe vocês sempre. Até a próxima. Eu vou concluir por aqui.